Ei, presta atenção, presta atenção, porque está começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. Fala galera, tudo bem com vocês? E aqui está começando mais um podcast com uma pessoa maravilhosa. E o tema de hoje é o poder da infância. Nós vamos falar sobre o poder da infância. Então fica ligado que esse podcast tá maravilhoso. A gente vai receber aqui hoje a Jéssica. E eu vou deixar a apresentação com ela, ok? Então, gente, hoje a gente está recebendo a Jéssica aqui, minha amiga, minha parceira, mas eu não quero falar dela, eu quero que ela fale sobre ela. Então, Jéssica, se apresenta aí para o nosso pessoal desse podcast que está só começando, e vocês acham que a Jéssica vai aparecer uma vez só? Não, vocês já podem se acostumar com a cara dela, que ela vai vir várias vezes. Então, vai lá, Jéssica, se apresenta aí para o nosso pessoal. Que alegria, muito obrigada pelo convite. Grazi, muito feliz por poder estar aqui falando um pouquinho sobre a infância. Então, meu nome é Jéssica, sou filha da Andréia e do Elber, tenho 31 anos, sou terapeuta psicanalista, sou professora da educação infantil e vamos falar um pouquinho sobre infância, né? Que é uma área que eu curto bastante. A gente vai falar hoje sobre o poder da infância. E por que a gente vai falar sobre o poder da infância? Porque existe aquele mito de que a gente cresce e tudo que a gente aprendeu na infância ficou lá, tudo que a gente viveu na infância ficou lá, não interfere em nada na vida adulta, né? Ah, eu apanhei, mas não morri. Ah, eu fiquei de castigo, mas tá tudo bem. Todas as tristezas, todas as desilusões, tudo aquilo que a criança projetou na cabeça dela ficou lá, né? Nada me afeta. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, só que não. Então, vamos falar aí sobre o poder que a infância tem de dominar a vida adulta. E a gente acredita que ficou lá, né? Ficou no passado, joguei fora, né? Passou a infância, passou a adolescência, joguei tudo fora. Agora eu sou adulto. Mas na hora que bate, agora já passou, mas na hora que bate o desespero, a pessoa volta na criança. E não só no desespero, né? Então, qual que é a sua percepção dessa questão de poder da infância, Jé? Tipo, o quanto você, enquanto terapeuta, enquanto pedagoga, consegue perceber essa dominância, né? O quanto a infância domina o adulto aí dentro do âmbito da psique, das atitudes, etc. A infância é o período mais importante da vida de todo ser humano. E aí a gente tem o hábito de projetar uma educação, né, para o futuro, para um vir a ser. E enquanto criança, esse período, especialmente da primeira infância, ele é único. E só acontece uma única vez. Então você vai ter o resto da sua vida para ser adulto e fazer o que você quiser. Agora, a infância, as coisas que acontecem ali, elas acontecem uma única vez. Por isso que é muito importante. Que a criança está no processo completamente de formação do seu próprio corpo, da sua própria mente, do seu sistema nervoso. Então, todas as experiências, as vivências que ela tem ali na infância, ela vai carregar para sempre. Então, essas coisas que a gente ouve, né? Apanhei e não morri, então a ideia era matar, né? Fica meio complicado de entender essas questões. E normalmente a gente acaba educando os nossos filhos aí com a educação que a gente recebeu.
Então, percebe o quanto isso é profundo e está enraizado, né, na nossa vida, nosso psiquismo, de a gente repete aquilo que a gente recebeu com as crianças, os nossos filhos, enfim, e acaba trazendo um padrão de comportamento que a criança depois, enquanto adulto, ela vai também carregar esses padrões, né, essas vivências, e ela vai reproduzir isso no convívio dela. Então, o quanto é importante o período da infância, o quanto é importante as coisas que acontecem ali. E é engraçado, né? Porque a gente não percebe o poder que a nossa criança tem, né? Porque a gente acha que chegou na vida adulta, jogou a criança fora, não tem mais a criança, né? Só sobrou o adulto. Mas o poder de domínio que a criança tem sobre o adulto, dentro desse aspecto das informações que ela trouxe lá da infância e recalcou, né? Para quem não sabe, né? Recalque é o dom que a gente tem de jogar para baixo do tapete as dores, as tristezas, alegrias também, mas tudo aquilo que a gente acredita que, eu não lembro, eu esqueci, eu apaguei. Não, você não apagou, amor, você recalcou, mas está aí firme e forte. Né? Então, o quanto de poder a criança tem sobre o adulto e de domínio também, né? Dentro da psique e também do comportamento, né? Porque afinal a gente sofre como criança, porque o sofrimento, ele é a nossa criança interior dizendo, olha, isso aqui a gente já viveu num passado remoto, a gente está vivendo de novo. Mas é claro que a gente não faz essa leitura de forma consciente, né? Então, um nível muito mais profundo, um nível muito mais inconsciente. Mas sim, a gente sofre, os nossos sofrimentos, eles têm a ver com as coisas que aconteceram lá atrás na nossa infância. Então, todas as experiências que a gente teve lá atrás, a gente vai reviver os sofrimentos, e nós vamos reviver, e isso vai afetar diretamente a nossa vida enquanto adulto. Então, percebe o quanto a infância tem poder, né, na vida do adulto. Esse período curtinho que a gente vive lá no início da vida influencia todo o resto. Então, a importância de entender o que aconteceu lá atrás, as informações que a gente recebeu e não processou, porque a criança não entende muito bem o que está acontecendo, né? O seu cérebro está em formação, então a percepção que a criança tem do mundo é completamente diferente da percepção do adulto. E, em contrapartida, o adulto vai perceber o mundo de acordo com a criança que ele foi. Complicado. Discorre um pouquinho, para quem não sabe, a Jéssica é pedagoga e trabalha com criança, né? Então, discorre um pouquinho sobre essa percepção da criança do mundo, que você vive na prática, você observa isso na prática, né? Quanto você, enquanto adulto, às vezes tem uma visão e a criança que está ali do teu lado está tendo uma outra visão do mesmo aspecto, do mesmo lugar ou do mesmo acontecimento. Como que é isso no dia a dia seu, assim, tipo, que a gente pode observar na nossa vida quando a gente quer a vergonha na cara, que é uma coisa que a gente tem que criar, né? E é maravilhoso quando você entende que a criança funciona de forma diferente. O tempo da criança é outro, a estética infantil é outra, a cultura é completamente própria da criança, da infância. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, e você entra num processo assim de olhar com mais profundidade, até mesmo para a sua própria vida, de entender que a infância é um período único e exclusivo, e todas as coisas que a criança vive ali, quando o adulto ele não tem essa percepção do que é, de fato, a infância, ou de como sente, ou de como a criança vê o mundo, ele vai sofrer um bocado, porque a criança ela está em processo de aprendizagem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ela aprende algo novo sobre ela. Todos os dias ela percebe algo diferente. As crianças elas trazem essa alma de cientista, né, por natureza. Então,
tudo para ela é novidade, tudo para as crianças são descobertas, e para isso elas usam o próprio corpo. E quando a criança é privada de se movimentar, ou ela vem de uma educação mais rígida, mais tradicional, digamos assim, ela perde a conexão um tanto quanto com a realidade. E aí ela acaba se tornando esse adulto, né, um tanto engessado, um tanto, né, em termos mais, diria, tradicionais. Represado também, né? Hã? Represado, né? Se torna um adulto represado. Completamente. E eu tive essa infância assim mais tradicional, né, digamos assim, porque eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e como quem mora em cidade grande sabe que, por conta da violência, por conta da correria do dia a dia, a infância é complicada, né? A criança vive ali uma infância um tanto limitada por conta da situação, e o espaço onde poderia, né, privilegiar o coletivo da infância seria nas escolas, mas aí a gente tem, né, todo um processo ainda de uma educação tradicional que a gente ainda tem hoje, né? Então, essas situações, né, que a gente acaba deixando de viver na infância, no coletivo, com outras crianças, elas também vão influenciar a nossa vida enquanto adultos. Então, às vezes a gente vê uma criança muito quietinha, essa criança não me dá trabalho, essa criança é tão boazinha. Na verdade, vou te contar uma coisa, é que essa criança não está sendo criança, né? Porque uma criança que é livre, ela está o tempo todo se movimentando, falando, gritando, correndo, mexendo em tudo, porque isso faz parte, né? Imagina você... É como se você fosse viajar para um lugar muito legal e você quisesse conhecer todas as partes desse lugar, conhecer a cultura, a comida. Isso é para a criança todos os dias. Todos os dias ela entra em contato com um mundo em que ainda ela não conhece. Ela está fazendo de tudo para conhecer, né? Achei bacana você trazer essa criança boazinha, quietinha. Nossa, o fetoterapeuta, aquela criança que vai olhar para o todo, né? E vai ser sempre boazinha, não dá trabalho, nota 10 em tudo e etc. E achei bacana você trazer isso, porque os pais, não generalizando, claro, mas os pais sempre vão para esse aspecto de que eles querem ter filhos, mas querem que os filhos sejam como brinquedos, como bonecas. Eles só se movimentem no momento em que eu quero que eles se movimentem. E aí, automaticamente, a gente cria adultos que só vão obedecer, que não vão ter autonomia, que não vão pensar por si mesmos, não vão decidir por si mesmos. Então, são opostos muito extremos, né? O oposto da rigidez, que a gente vê aí, não que hoje não exista, mas há décadas atrás era muito pior, né? Tipo aquela frase do meu pai e minha mãe só olhavam e eu já sabia o que eles queriam. Como se isso fosse perfeito, como se isso fosse bonito. Mas não tenho trauma, tá? Mas eu não tenho trauma. A pessoa não tem trauma, mas às vezes tem doença, tem um monte de tristeza, tem um monte de mágoa, tem uma rigidez, tem N problemas que ela não enxerga que são problemas. Então, é o extremo da rigidez, né? E, ao mesmo tempo, o extremo de colocar na redoma de vidro, né? A criança não pode brincar num parque, a criança não pode mexer na terra, porque tudo fica doente, tudo vai ficar doente. Então, o quanto... Ou então ela vai se sujar, né? Vai sujar a casa, vai... Lógico, gente, não pode sujar, porque eu devia ter comprado uma criança na prateleira de uma loja de brinquedos. Então, o quanto ambos os aspectos que são extremos, completamente diferentes, mas são extremos que existem, né? E o quanto isso vem depois para a vida adulta e a pessoa é totalmente motivada a agir da mesma forma que ela agia na infância e ela não tem essa consciência, né? Não. E isso é bom para o sistema político, né? E a gente fica aí à mercê de governantes para eles fazerem o que eles bem entenderem com a nossa vida, porque a gente passa a não questionar, a gente passa a não refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa existência, o porquê que a gente faz o que a gente faz, e
como poderia fazer diferente, quais são as outras possibilidades que a gente tem. São todas coisas que se trabalham, questões que se trabalham na infância, quando você tem um olhar mais profundo sobre a infância e que fundamentam, dão base para um adulto mais consciente, para um adulto mais questionador, mais reflexivo. Então, eu brinco que essa educação, um tanto libertadora, ela não é fácil, porque eu sei que eu atingi o meu objetivo com as crianças que eu atendo quando elas começam a me questionar. E aí é um problema, porque você ensinou isso para elas. Você ensinou que elas passassem a te questionar as outras pessoas também e as próprias crianças entre eles. Então, às vezes a gente prioriza uma educação mais voltada para coisas, eu diria, um tanto quanto supérfluas, né? Entender sobre leitura e escrita e não entende que a infância é só esse período. Ela vai ter todo o resto da vida dela para aprender a ler, escrever e aprender o que ela tiver que aprender. Mas aprender a ser criança, a viver a infância, é só esse período. Especialmente ali de 0 a 3 e depois até os 7. De 0 a 3 acontece muita coisa, muitas mudanças significativas. E são as primeiras marcas, eu diria, né, para a infância, e depois para a criança, e depois para o adulto. Então, o quanto é importante entender a infância, o quanto é importante olhar de uma forma mais profunda para a criança. E é interessante esse lado de 0 a 3 que a gente usa os embasamentos de Melanie Klein, né? Quanto ela olhou ali, para ela até a infância ia muito mais de 0 a 3 do que para Freud de 0 a 7, né? Então, discorre um pouquinho esse de 0 a 3 anos aí, para quem não conhece, para quem não manja do Paranauê, para quem está chegando agora e caiu de gaiato na psicanálise, a percepção do descobrimento da criança, que depois ela vai trazer para a vida adulta, claro, mas do 0 aos 3 anos, né? Pensando um pouquinho com a cabeça da criança, né? Ela acabou de chegar naquele lugar, né? Acabou de chegar no mundo, um lugar gigantesco, e ela é menos que um grãozinho de areia. Então, vamos olhar um pouquinho para isso. Pois é, né? No princípio, depois, após o trauma do nascimento, a gente tem um processo simbiótico com a nossa mãe, porque a gente estava lá dentro dela e nós éramos um só, sendo 2. E depois que o bebê nasce, ele continua acreditando que ele é um só. Então, ele não distingue o que é ele, o que é a mãe, o que são as outras pessoas. Para ele é tudo uma coisa só. E aí depois, com o passar dos meses, com o passar dos anos, ele vai entendendo que existem outras pessoas. E aí a gente tem, né, o estágio do espelho, onde ele começa a se ver no espelho, perceber que aquele ali é ele. Porque a princípio ele acha que aquele ali é um outro. E ele não entende muito bem o que está acontecendo. E por isso que ele precisa de um adulto. E aí é de um adulto, não de um adulto infantilizado, mas de um adulto, para inserir essa criança na realidade. Porque a criança está vivendo um mundo à parte, um mundo paralelo, que é só dela. E aí a gente tem também as fases do desenvolvimento, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, que são fases que a criança ela vai passando no seu processo de desenvolvimento psíquico e influenciam completamente o seu comportamento e a forma depois que ela vai se portar enquanto adulto. E aí a gente olha para a criança e acha que, nossa, por que será que ele está fazendo isso? E não olha que cada momento, cada etapa, né, ele está passando por uma fase. E às vezes essas etapas, essas fases, elas não são fixas, né? Elas não são determinadas, porque varia muito de acordo com a forma como a família entende o que é infância, os estímulos que essa criança recebe,
né? A forma como ela foi concebida, enfim, são diversos fatores que influenciam também no ritmo do desenvolvimento da criança. Então, é muito legal, assim, você observar, você tá no dia a dia da criança e observar essas coisas e associar, né, com as teorias, e aí você percebe que normalmente o adulto ele está olhando para a criança ainda como um mini adulto, que é a ideia que a gente tinha, né, ali para o século XIX, um pouco antes, a gente tinha essa ideia de que a criança é um mini adulto, então ela precisa fazer também coisas que adulto faz, e na verdade não, né, porque a gente tem o conceito desenvolvido de criança muito recente, né, com a Constituição de 88, depois veio o ECA, a LDB, que são documentos recentes, e hoje a gente tem outros documentos que norteiam e dizem quem é a criança como sujeito histórico que influencia a sociedade de uma forma que a gente às vezes não leva em consideração, mas a criança influencia sim toda a cultura da infância, o que envolve ser criança, em cada região, né, para cada país, em cada cultura, tem um significado diferente, né? É legal você falar sobre essa questão do mini adulto, né? Porque ainda hoje existe essa visão de que a criança é um mini adulto, né? E o quanto os pais têm a dificuldade de entender que não, que ela não é, mas acabam trazendo essa percepção, por exemplo, quando a criança é muito questionadora, né, os pais acabam cortando esse lado da criança questionar, porque eles acham que a criança já deveria saber aquilo, né, como se eu sei e automaticamente o outro sabe, pegou por osmose, a criança pega por osmose, né, e o quanto esse lado, ele também se torna pesado para a criança, porque ela acaba sendo podada, né? Justamente nos aspectos em que ela está sendo criança, em que ela está mostrando quem ela é, em que ela precisa dessa... Eu gosto de chamar de muro de arrimo, né? Porque o muro de arrimo é aquele muro que vai segurar para as coisas não desbarrancarem. E esse é os pais na vida da criança. Né? Então, trazer esse entendimento de que a criança não conhece, a criança não entende, a criança não tem esses aprendizados, e muitas vezes nem o adulto tem. E a verdade é essa, nem o adulto tem. Muitas coisas que as crianças perguntam, a gente fica até com cara de ué, como é que eu respondo isso? Porque a gente, às vezes, não tem as respostas, mas a gente quer que as crianças já tenham as suas respostas prontas, né? E o importante não é a gente ter respostas prontas, mas é a gente instigar para que a criança construa suas hipóteses, seja lá sobre o que for que ela esteja perguntando. Então, tem esse momento em que a criança começa a fazer os porquês, né, a fazer os famosos porquês da vida, e a gente realmente não sabe explicar, né? E, às vezes, a gente responde um porquê sim e pronto, ou então, às vezes, a gente inventa uma história, e aí começam as pequenas mentiras. Então, a mensagem que você transmite é: eu estou mentindo para você, então mentira é uma coisa legal, né? Porque as crianças, elas depositam total confiança nos seus pais ou nos seus cuidadores. Então, a palavra, ela não convence muito, né? Pode até convencer, mas a forma como você se relaciona com ela, o exemplo que você dá, é muito mais importante. E a criança, ela vai captar isso. E acredita, a criança capta tudo. Você falou você pensou, ela já está olhando para sua cara, como quem diz, eu sei o que você está pensando. A criança, ela já é especialista em linguagem corporal e facial e a gente acredita que não. A criança, ela tem mesmo esse poder de captação, de sensibilidade, né, de perceber, mesmo que a pessoa esteja sorrindo, ela consegue perceber se a pessoa está triste. Então, ela tem essa percepção. E esse aspecto da mentira, né, acaba tornando-se aquele adulto que não consegue falar uma verdade, que está sempre falando uma mentira e, às vezes, ele vive a própria mentira que ele está falando.
porque ele aprendeu que é dessa forma. Ele via os pais mentindo. Às vezes, às vezes não mentia nem para a própria criança, né? Mas um mente para o outro e a criança também tem essa visão. Se meu pai mente para minha mãe mente para o meu pai, quem sou eu para não mentir lá na fase adulta, né? Pois é. E aí se torna um hábito, uma questão cultural. E a gente tem uma série de mentiras, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, enfim. E não percebe, né? Ou então na volta a gente compra, ou na volta a gente compra é um clássico. É um clássico. E aí a criança fica sem entender, porque ela realmente confia na palavra daquele adulto que está cuidando dela, e ela aprende que aquilo ali é o ideal. Então é assim que é a vida. Porque a gente não pode esquecer que a gente está inserindo a criança na vida, na sociedade. É como se fosse um processo civilizatório. Então, o que você transmitiu não é o que você disse. O que você transmitiu é aquilo que será para ela enquanto ela for adulto. E isso é muito sério. Aí, às vezes, a gente escuta, né? Ah, mas vai acabar com a infância da criança se contar que o Papai Noel não existe? Pois é, então, né? A gente já acabou, na verdade, porque a gente criou uma mentira. Então, a infância já acabou ali, porque a gente mentiu, a gente quebrou a confiança de um serzinho que confia 100% na gente. Então, isso é muito, muito sério. Aí depois pega a criança, na época do Natal, leva na rua, aí tem aqueles caras vestidos de Papai Noel e força a criança ainda a ir sentar no colo do Papai Noel para tirar foto. E às vezes a criança tá ali tremendo de medo daquele ser estranho, não quer aquilo, mas para os pais é muito bonito, né? Porque é o desejo dos pais, né? É o desejo desejante, né? Eu tenho esse desejo, porque ou comigo foi assim, ou porque comigo não foi assim. São os dois extremos. E aí, pegando esse gancho aí das frases que você trouxe, tem uma mentira que se conta para criança, que ela é tão sutil que ninguém saca que é uma mentira, que é a chupeta. A chupeta, ela é uma mentira. Porque é naquele momento em que você quer que a criança cala a boca, que você quer que a criança, às vezes, ela tá com fome, e você coloca a chupeta na boca dela, ela suga aquilo esperando que saia alguma coisa, não sai nada. No momento em que ela tá ali chorando e você precisa dar aquele acalanto, precisa dar acolhimento para ela. Você tapa a boca da criança, então, além de ser uma mentira, ainda é uma mordaça, né? Pois é. E a criança vai perceber aquilo ali, tipo, opa, não tá saindo nada aqui. Não tá saindo nada, o que isso quer dizer? E a criança, como eu disse, ela não pensa da mesma forma que o adulto. Então, como ela vai registrar aquela informação é um mistério. É um mistério. Como ela vai receber e registrar aquela vivência é um mistério. É porque é embasado na percepção dela, né? Tudo que a criança está ali no entorno, por mais que os pais tentem explicar o que está acontecendo, explicar isso, explicar as coisas, não é a forma que você está emitindo a informação, é a forma que a criança está recebendo, que ela está entendendo isso. Né? E isso eu acho que é muito difícil para o adulto entender, porque ele acredita que eu já expliquei. Por que você não entendeu? O que você não entendeu? Mas, na verdade, é a forma que a criança captou isso. E se você parar para pensar, hoje em dia também é assim com os adultos. Quantas vezes a gente fala A, a pessoa entende B, registra C e age como D? Né? Exatamente. Exatamente. E a criança, ela não tem, ela está desenvolvendo ainda. Então, memória é uma coisa... Você vai ter que falar várias vezes a mesma coisa. E talvez de várias formas diferentes. E ainda corre o risco dela não entender o que você está dizendo. Porque às vezes você quer passar um sermão para a criança, ela não está entendendo nada do que você está falando. Simplesmente ela está olhando para você e pensando em nada com coisa nenhuma. E você está ali passando um sermão e falando um monte de coisa que para ela não tem sentido nenhum, não tem significado. Sim, porque o adulto fala com a criança como ele falaria com outro adulto. Pois é.
Aí ele dá uma bronca na criança, né? Indo para esse lado aí de chamar atenção, ele vai chamar a atenção da criança como ele chamaria a atenção de um funcionário, de um colaborador, de um colega, enfim. Sem se esquecer que aquela criança não está captando nada. Achei até bacana você falar, né? A criança fica ali olhando, mas não tem nada na cabeça. É o Fantástico Mundo de Bob, né? Para quem não assistiu, YouTube, Fantástico Mundo de Bob, né? A criança que tipo, tá tudo acontecendo, mas ela tá lá no mundinho dela, criando projeções, criando ideias, né? Criando a sua estrutura de mundo, sua estrutura de vida, que vai definir o adulto que ela vai se tornar, né? Com base naquilo que ela aprendeu enquanto criança, com base naquilo que foi transmitido, né, nas próprias vivências, experiências. Então, o exemplo e aquilo que ela está vivenciando naquele momento é o que mais importa, é o que ela vai captar. E muito do que a criança aprende não é falado. Muita coisa é ali no comportamento, é observando, é captando uma coisa aqui, uma coisa ali. A criança às vezes sabe para quem ela pode pedir, o que ela pode pedir, porque ela sabe que o outro vai negar e o outro vai deixar. Então, quando ela está com a mãe, ela se comporta de um jeito, quando ela está com o pai, com os avós, né, com as outras pessoas, ela se comporta completamente diferente. A criança, ela tem essa percepção muito apurada. E às vezes a gente solta algumas coisas perto da criança, tem alguns comportamentos perto da criança e acha que ela não está entendendo nada. E, ou que não está vendo, né? Ou que não está vendo. Não, mas ela nem viu. Ela já captou o que você falou, o que você pensou, ela já captou a forma como você se portou ali, ela já captou tudo. Como ela vai processar isso? Não dá para dizer. Mas certamente ela vai fazer uma leitura e isso vai ficar marcado ali para ela para sempre. Então... E vai trazer para a vida adulta, vai vir arrastando tudo isso, né? Que vai pesar em quem ela é hoje em dia. E a gente ainda traz essa máxima de que não, o que aconteceu na infância ficou na infância. A gente não é Las Vegas. O que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Não, não é Las Vegas. O que aconteceu na infância vem com a gente e determina o adulto que a gente vai ser nos dias de hoje. Acho que essa é a pior parte, se você parar para pensar, né? Que tudo que a gente vive hoje foi determinado na infância e a gente acredita que está tomando decisões únicas, icônicas, faraônicas e etc. E, na verdade, não. Quem decidiu isso foi essa criança lá quando ela era pequenininha mesmo. Né? Já foi tudo decidido, você não sabe de nada, meu bem, não sabe de nada. Deixa eu te contar uma coisa. E é muito engraçado pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente escuta, mas eu decido sobre a minha vida. Mas eu que escolho. Mas... Pois é, então. Não é bem assim que funciona. Tem um serzinho aí que já escolheu por você já faz bastante tempo. Você só não se deu conta disso. Então, a responsabilidade que é cuidar de uma criança é muito, assim, é uma das profissões mais complicadas, mais complexas. Porque você tem que entender de uma série de assuntos que fazem parte do desenvolvimento da criança, mas também fazem parte, por exemplo, de astronomia, de biologia, porque a criança ela vai trazer essas curiosidades e o incentivo a que ela busque também, ela construa as hipóteses, né, que ela vá buscar também pensar sobre as experiências que ela anda tendo, e as crianças elas fazem isso muito bem durante as brincadeiras. E é muito legal de observar o quanto elas vão elaborando as vivências ali durante as brincadeiras. Então, dá para perceber como é a família, os lugares que ela frequenta, a forma como ela está processando as informações, até mesmo questão de abusos a gente consegue perceber em brincadeiras, coisas que estão acontecendo ali que não estão legais para a criança.
tudo isso a gente observa pelas brincadeiras, pela forma como elas vão interagindo entre elas, com os brinquedos. É muito interessante pegar esse lado também. Aí é uma observação bacana, né? De olhar a criança e perceber o quanto ela entrega todo mundo, ela entrega a vida dela, ela entrega tudo que está acontecendo na hora que ela está brincando. Inclusive, numa atenção um pouco maior, ela consegue replicar até a gestação dela. Ela consegue replicar coisas que aconteceram na gestação, consegue replicar o momento do nascimento, né, em brincadeiras que o adulto não presta atenção. O adulto simplesmente descarta, né? E o quanto é importante olhar para isso e entender que colocar um filho no mundo não é simplesmente, vou ter um filho, por conta da romantização da maternidade, né? Dessa ideia de que ser mãe é padecer no paraíso. Que paraíso? Que paraíso? Eu não vi paraíso nenhum. Particularmente, eu não vi paraíso nenhum. Até porque nem dá, né? A gente foi expulso do paraíso. A gente só padece. O paraíso mesmo está escondido em algum lugar. Então, quanto essa romantização de que tudo tem que ser perfeito, né? De que ser mãe, educar um filho é uma coisa sublime, é um amor incondicional e etc., também traz uma mitologia pesada em cima até dos próprios pais, que depois acabam se sentindo culpados por não ter conseguido dar tudo aquilo que foi projetado dentro dessa romantização, né? Dentro dessa ideia que eu vou ter o filho perfeito, a filha perfeita, meu filho vai crescer, vai ser médico, vai ser advogado. Aí o filho cresce e não quer ser nada disso. Sei lá, ele quer pintar um quadro, ele quer vender miçanga, ele quer fazer qualquer outra coisa da vidinha dele. Mas não, ele está aqui para suprir as projeções paternas e maternas, né? E não é para isso. E a criança vem para o mundo. Pelo menos eu não vim para isso, não sei você. E até entender que não é bem assim, sofre o filho, sofre a mãe, sofre, né, quem está em volta ali, porque realmente acredita que é essa narrativa. São as fantasias que a gente constrói, né? Tem uma porção delas, e a maternidade é algo muito forte ainda, essa ideia, né, da romantização, da questão que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Não é bem assim. Não é bem assim. E às vezes a gente se dá conta de que não é bem assim e corrige a tempo. Mas às vezes a gente passa um bom tempo da vida ainda nessa ideia de que tem que ser assim, porque eu aprendi que é assim, e não entende que aquele ser, embora saiu de você, ele não é seu. Ele não é seu. Ele vai crescer, ele vai para a vida, ele é um ser individual, embora com as suas características, com o seu DNA, enfim, mas ele é um ser individual. Ele tem os seus desejos, a sua forma de ver a vida. Então, é bastante complicado quando você tem consciência e vive num mundo de pessoas que não têm consciência. Grande parte das pessoas não tem consciência, ainda olham para isso como uma coisa linda, maravilhosa. E a responsabilidade que é educar um filho, né, cuidar de uma criança, ela é uma responsabilidade que vai muito além dessa questão do bonitinho. Porque, sim, tem os momentos legais, tem os momentos bons, bonitinhos, interessantes, né? Só que boa parte são os momentos que precisa de um posicionamento, precisa de uma reflexão maior, de uma consciência maior, para poder lidar com aquele serzinho que está na sua frente, exigindo uma demanda absurda nos primeiros anos ali, os primeiros 50 anos da vida da criança, são os mais difíceis, né? Então a gente tem que ter consciência disso, que é muito difícil. E tem gente que passa o resto da vida, né, toda a vida no período infantil e não cresce, não vai para a vida, né, não vive, por conta dessas coisas que viveu na infância, né, o quanto isso marca. Então, às vezes a gente fala e as pessoas falam, que absurdo isso. Não é, não.
e não se dá conta. E a gente, eu, por exemplo, que vejo diariamente, que lido com crianças diariamente, para mim isso é muito claro, porque está ali na minha frente, as coisas estão acontecendo sim. E aí depois você conhece, né, a família, você fala, caramba, olha só os padrões de comportamento, olha só, né, toda a leitura que eu fiz na brincadeira, olha só que coisa, né, que demais, ou nem tanto talvez, mas é interessante de observar isso. Então, a criança, ela funciona de uma forma bem peculiar ali. E acaba se tornando um adulto peculiar também, né? Pois é. Aquele adultinho que não cresce, ou aquele adulto que cresce, mas se torna paz dos pais. Aí vai para um lugar que não pertence a ele, não consegue viver a própria vida, porque tem que estar ocupado demais vivendo a vida dos pais, cuidando dos pais, né? Também se coloca muitas vezes nesse lugar de os meus pais não sabem o que fazem, se eu não fizer, eles não vão fazer, se eu não cuidar, eles não vão cuidar, né? E esquece também que esse lugar de eu sei e eles não sabem, significa que você também não sabe, né? Porque foi eles que ensinaram, então se eles não sabem, automaticamente você também não sabe. Que lugar de sabedoria é esse que esse filho ocupou, né, que subiu lá em cima e deixou os pais lá embaixo? Que semideus que virou esse filho. É o famoso, quem é você na fila do pão? É o famoso... Exato. Então, para a gente agora ir para encerrar, como é que você olha, ou melhor, o que você diria para essas pessoas que estão ouvindo agora e se identificaram com tudo isso que a gente falou e já estão arrancando os cabelos? Tipo, tá, eu sou tudo isso, o que eu faço da minha vida agora? Eu vou na ponte ali e pulo, é isso? Aproveitar que a ponte de Piracicaba está toda iluminada, né? Tipo, vou ali e pulo, o que eu faço? Eu diria, vem para terapia. Porque às vezes você vai estudar, você vai, né, se informar, mas tem situações que são bastante específicas e uma pessoa vai te ajudar a dar um olhar, um outro significado para tudo isso, porque a vida em si, ela é um processo bastante complexo, o ser humano é bastante complexo, e já não bastasse isso, a gente complica ainda mais a nossa existência. E muitas das coisas que a gente projeta nos filhos, e às vezes a gente reclama que meu filho não me obedece, não me respeita, não isso, não aquilo, na verdade são coisas do adulto, desse adulto que está aí cuidando dessa criança. Então, terapia, minha gente, para entender o que se passou e o que está acontecendo, e também como ajudar, no caso, se você tem filhos ou se você cuida de crianças, né? Ajudar esse serzinho que precisa tanto da gente e às vezes a gente não sabe, porque está tão preso na nossa dor e também não sabe que está preso na dor, e aí precisa que alguém ali se pegue pela mão e fala, olha, senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Precisa que alguém adulto, né? Que alguém adulto, não só no corpo, mas na mente, né? Deixando claro aí que não é qualquer alguém. Exato. Gente, o slogan da Jéssica é sai da caixa, você também. É o slogan da Jéssica, né? Eu venho para a caixa, que é o sai da caixa, o slogan terapêutico, sai da caixa, sai dessa bolha que você vive, que você foi colocado, né? E que tem um mundo enorme aí para você expandir, para você crescer e parar com esse olhar de que terapia, treinamento, etc., é coisa para gente doida, né? Na verdade, é para você não ficar doido, né? Exato. Se você acha que você não precisa, é melhor você rever seus conceitos. É aí que você precisa, porque quem tem certeza não sabe de nada, né? O sábio é aquele que está sempre na dúvida, que está sempre buscando,
né? A pessoa que eu não quero usar certas palavras, né, para não assustar o público, mas, né, o medíocre, ele tem certeza de tudo. Né? Então, é esse lugar. Só as pessoas se observarem. Se eu tenho certeza de tudo, eu já sei quem eu sou. Se eu tenho dúvidas de tudo, eu também já sei quem eu sou. Se dependesse de mim, nós ficava aqui o dia inteiro conversando. Vamos fazer isso mais vezes. O próximo tema já está até aqui na minha cabeça, tá? A gente já pensar sobre isso. Então, a Jéssica volta, mas se vocês quiserem que ela volte, vamos lançar lá, #VoltaJéssica, que eu gosto disso. Adoro levantar a hashtag, adoro criar trend topic. Então, a Jéssica volta aí num próximo episódio para conversar com a gente sobre um outro tema que já está aqui, já pegou um gancho aqui de algumas coisas que ela falou. E, Jé, gratidão por você ter vindo, por ter se disponibilizado, por estar aqui, né, por trazer tanto conhecimento para a galera, e eu espero poder contar contigo mais vezes aqui. Eu que agradeço, adorei participar, adorei mesmo, muito obrigada pelo convite. Então, a gente finaliza por aqui, lembrando que daqui a pouco entra aí um novo podcast para vocês. Aproveitem, curtam bastante, compartilhem esse podcast aqui com a galera, porque é um assunto extremamente importante que a gente acha que não tem importância nenhuma, mas tudo aquilo que a gente pensa que não tem importância, né, vai afetar a gente lá na frente, né? É tipo manutenção do carro que a gente sai para viajar e quebra na estrada. É tipo isso. Beijo, querida, gratidão imensa.